Então, eu costumo dizer assim que, até é polêmico isso, mas eu costumo dizer que um profeta ele demora para surgir, né? Nós vemos o caso de João Batista, de Elias, Eliseu. Então, não são profetas que, pronto, assim, nasceu do nada, né? São profetas que foram primeiro treinados dentro desse silêncio a qual Deus coloca muitas pessoas proféticas. Por exemplo, eu até anotei aqui algumas coisas que para você se tornar profético, por exemplo. Uma das coisas que eu anotei da natureza profética é que a natureza profética vem antes de uma manifestação. Ela não é depois que manifestou que você se torna profeta. Não, o profético não começa na nossa boca. O profético começa no espírito sensível. Antes de profetizar, vem sensibilidade. Então Deus coloca você num lugar onde você começa a pressentir as coisas, a ativar os seus sensores espirituais, entendeu? E para você ativar esses sensores espirituais em você, você precisa estar debaixo, às vezes, de muito silêncio, porque você não consegue ouvir uma voz específica no meio de um monte de barulho. Se tiver muito barulho, muita coisa, às vezes Deus coloca você dentro de um poço mesmo, como José foi poço, entendeu? Coloca você dentro de águas mesmo, para você não escutar mais nada a não ser a sua própria voz e a voz de Deus. Então essa manifestação não é visível ainda já. Ela às vezes leva você para você buscar esse silêncio profético. Ser profético, por exemplo, não é receber informações só do céu. Tá entendendo? É viver realmente alinhado com ele, no propósito dele, aonde ele está. Então, às vezes, as pessoas acham que é só informação, só informação. O cara é profeta porque ele fala muito, porque ele aponta, porque ele fala, porque ele conduz algumas coisas. E muitas vezes isso não é ser profético. O profético passa a ser quando você tem um alinhamento com o céu. Antes de Deus confiar muitas palavras em nós, ele traz uma natureza para dentro de nós. Então você fala do que você é natural, daquilo que você come, daquilo que você absorve. Não tem como você ser profético se não adianta nada. Eu já vi muitas pessoas assim, que falam, mas a vida delas, a natureza delas, não é a natureza do céu. Então não adianta. Então, a primeira coisa que eu até anotei aqui, que era trazendo a sensibilidade espiritual para dentro de nós. O dom de ter o discernimento no exato tempo, no momento certo, alinhar as nossas paredes espirituais de dentro de nós para brindar muitas coisas que entram na nossa alma, que entram no nosso coração, que tenta provocar desfechos, outros caminhos que Deus não está colocando a gente para fazer. Então, Deus vai trazer para nós discernimento de tempo, Deus vai trazer discernimento de ambiente, Deus vai trazer discernimento de pessoas. Então, o profeta ele não trabalha só numa região, a região fala. Ele trabalha nas regiões interdimensionais de Deus para nós, entendeu? Então ele vai trazer uma vida, por exemplo, consistente de devocional. Como que a gente vai se tornar profético se a gente não tem um devocional diário, não tem uma vida de entrega com Deus? Às vezes eu falo isso para todo mundo que quer aprender profético comigo. O profético é ouvir muito mais do que falar mais. Repete essa frase aí, muito boa. Fazer um corte. O profético é mais ouvir do que falar. E as pessoas a cultura brasileira acha que o profético é só falar. Então nós estamos vivendo uma cultura totalmente fora do contexto bíblico. Porque os profetas todos, Jeremias, você pega Obadias, você pega todos os profetas, eles tiveram um tempo de ouvir. E depois um tempo de profetizar. E se você for pegar desde o Gênesis ao Apocalipse, todos os profetas ficaram muito mais tempo escondidos do que revelados. Porque Deus, ele enche você primeiro para depois falar. E Deus, ele fala no momento certo, não no momento nosso. Deus, ele sabe o momento de falar, o momento de expor. Então, essa obediência que nós temos parcial, ela bloqueia esse fluxo profético. Porque nós dizemos de obediência, se a gente for falar de obediência,
Nós vivemos num contexto cultural e espiritual da própria igreja, que as pessoas querem muito mais falar do que ouvir. E aí está um grande problema, porque vira uma obediência parcial, sendo que Deus está falando, você precisa primeiro ouvir, discernir o tempo, discernir a obediência, discernir o que Deus está fazendo, porque se você não discernir, não é Deus falando, é você falando. É forte. Até lembrei uma frase que eu gosto de falar, que se você faz a coisa certa no tempo errado, isso se torna errado. Meu Deus, é isso, é isso, é isso. Eu sempre falo da tribo de Issacar nos meus vídeos, que essa tribo, ela realmente foi designada por Deus para ter um alinhamento. E quando essa tribo ela discernia os tempos, todo Israel andava segundo o que ela falava. Porque eles discerniam o tempo certo de Deus. Eles falavam, agora é hora de ir para a guerra. Aí todo mundo ia. Agora é hora de não ir para a guerra. Aí ninguém ia. Agora é hora de abrir um poço. Ninguém abria. Etc. Tudo que eles falavam traziam exatamente o temporal de Deus para a terra. E fazia com que tudo desse certo, porque esse alinhamento não é um alinhamento cultural, não é um alinhamento evangélico, não é um alinhamento praca, liderança, é um alinhamento Deus. Um líder pode falar na hora errada, sim? Pode. Uma placa pode falar na hora errada, mas Deus nunca vai falar na hora errada. Ele sempre vai falar num tempo certo, no jeito certo. Duas renúncias que liberam o profético na nossa vida. E eu aqui te profetizo isso sobre a sua vida. Renunciar o nosso ego. Porque muitas vezes o profeta ele fica cheio de algumas coisas. E uma delas, você pode notar para você ver. Vários profetas caíram através do ego. Ego seria vaidade? Vaidade. O ego por exemplo, de ser visto. Querer aparecer. Querer aparecer. De querer falar aquilo que Deus não falou. Porque às vezes, aliás, eu sou profeta. E se eu sou profeta, essa pessoa chegou em mim. Se Deus não está falando para nada para mim, eu tenho a necessidade de colocar algo. Então, mas o cara é profeta, mas cheguei lá e não falou nada. Quantas vezes eu falo isso, é um treinamento que eu falo. Eu falo, você quer ser profeta de verdade? Se cale na hora certa. Porque muitas vezes pessoas chegaram diante de mim e falaram, sei que você é profeta, que você carrega uma unção profética, libera algo aí sobre a minha vida. Eu falei, irmão, não tem. E aqueles que chegam assim, Deus falou que você tem uma palavra para mim e você não tem. Você fala o quê? Eu falo para ele, Deus não falou comigo não. E eu já peguei muitas pessoas, tem pessoas que ficaram até bravas comigo, porque vieram naquela euforia de achar que eu ia entregar algo e eu só orei. Falei, não, eu oro por você, mas eu não tenho nenhuma palavra para você. Eu sei negociar as mensagens que Deus me dá. Eu sei que quando ele fala é para dar, eu dou. Quando não é para dar, eu não dou. Então, eu fico curioso sobre o profético. Você recebe profecia e revelações de outras pessoas. Sim, também. Mas sempre todas as pessoas ou... Não. É por isso que o profético ele é o antinatural. E existe depois eu até vou entrar nesse assunto, mas é um assunto bem relevante, assim. Acho que em 2 horas não dá pra gente falar. Vai ter que ser outro programa. Tem que ser outro programa, porque existe o antiprofético. E o antiprofético, eu costumo dizer que é um espírito de vaidade que cai sobre o homem. E o homem, então, ele começa a consumir material físico, expectativa física, que mais? Informação. Então ele já não vive mais de uma mensagem de Deus, ele vive de uma informação. Então tem profetas, por exemplo, que hoje tem profetas que são treinados na carne. Eu falo isso porque existem os falsos profetas. Esses falsos profetas, eles olham para uma multidão, eles identificam quem está bem emocional e quem não está. Você acredita nisso?
Eles montam uma estrutura profética, mas na verdade eles são falsos profetas. E eles começam a denominar pessoas. Então eles olham para aquela lá, ele olha que vê com o cabelo amarrado, assim. Então eles viram especialistas de uma mensagem que Deus não está enviando. Meu Deus. Porque eles não querem a mensagem de Deus, eles querem resultado. E muitas vezes a mensagem de Deus profética, ela não vai gerar resultado em você. Ela vai gerar em você renúncia, muitas vezes. Ela vai cortar muitas coisas da sua vida, ela vai tirar coisas da sua vida. Então a mensagem profética, ela nunca foi uma mensagem de alegria só. Também tem, tá? Mas entrando no assunto que você falou, nem todas as pessoas ele vai conseguir entregar a mensagem. Porque o verdadeiro profeta, ele entrega a mensagem. Você pegar a vida de Balaão, por exemplo, que é um exemplo para nós, o cara se corrompeu, mas mesmo assim, a pessoa forçando ele a entregar uma palavra, entrega uma palavra aí para mim aí, vai, entrega essa palavra, eu quero que você fale exatamente essa palavra que eu estou pensando. E ele foi lá e falou, não posso falar essa mensagem. Então o verdadeiro profético, ele é dirigido por Deus e pelo Espírito Santo. Aonde há esse ego profético, aliás, ego não, o ego humano, o profético vira só um espetáculo. A igreja cheia de pessoas que vão não para buscar o Espírito Santo, não para ter esse momento de devocional, mas para buscar um homem, para buscar uma mensagem, aliás, uma mensagem não, né? É uma informação. Uma informação. Eu costumo dizer que esse aqui é até um aprendizado na nossa escola que a gente dá, que o profético é profético e pronto, acabou. O que os caras fazem com isso aí que eles estão fazendo por hoje é só informação. Então, informação eu busco no jornal, em qualquer lugar, não é algo raso, é algo natural. Então, superficial. Então, se o profético verdadeiro, ele rasga coisas que você não contou para ninguém. Não é revelar CPF. Superficial. Eu falo isso porque... Eu gosto de falar que o que é profundo é o segredo do coração. Exato isso. Pastor, como o senhor é sábio. Eu costumo dizer que não existe profético que é natural, que outra pessoa consegue fazer. Por exemplo, se eu pegar a pessoa da direita e eu der uma profecia para ela, falar, eu tô vendo isso, tô vendo você casado, isso é normal, é fácil. A pessoa tá com a aliança no dedo. Então são coisas superficiais, isso não revela o profético. O profético revela, por exemplo, vou contar um testemunho. Eu participo de uma escola, inclusive convido vocês a participarem da escola do nosso pastor Apóstolo Denardi. Esteve aqui já e foi uma bênção, o Apóstolo Denardi. Ele é meu pastor, ele é meu mentor, ele é uma pessoa que investiu em mim e que hoje eu tenho muito apreço e amo ser filho espiritual dele porque ele tem trazido muitas revelações no ambiente profético, no ambiente de cura divina, sobre maravilhas, dons e maravilhas do Espírito. E nós estávamos numa escola agora recentemente, ano passado, nessa escola, e uma pessoa veio me procurar, falou, você lembra de mim? Eu disse para ela, não lembro de você não, porque geralmente eu oro por muitas pessoas, e a gente perde, né? E ela falou assim, tá, mas eu lembro de você é uma benção, você sabia? Eu falei, amém, irmã, Deus abençoe. Ela disse, mas eu tô aqui para te agradecer, quero semear uma oferta na sua vida. Eu disse, como assim? Não, porque eu quero selar o que Deus fez na minha vida através da sua vida. Eu falei, como assim? Ela falou, na escola passada, você veio e você orou por mim. E eu estava com uma expectativa muito grande que você entregasse uma palavra de bênção para mim, profética. Eles falaram muito de você, que você é um profeta muito usado, que Deus mostra coisa oculta para você e tal. Eu falei, amém, né? Eu sou um servo, eu sou simples, eu sou uma pessoa normal, como você. Mas, pois bem, deixa eu contar para você. Aí tá bom, conte. Aí ela, você orou por mim e eu achei que você ia falar, você vai ganhar um carro. Você vai receber uma bênção.
que você vai ser promovida no seu emprego, a sua empresa vai acontecer isso e tal. Então ela contando para mim, não é isso, não é eu que estou contando. Ela diz, porém, você veio e orou falou que era para uma mulher pôr as mãos na minha barriga. E você disse que Deus estava mostrando para você um monte de fio de alta tensão embaranhado dentro da barriga. Fios de energia elétrica. Só que todos embaranhados, todos cheios, sem ponta, todo dando curto-circuito. E só que estava vindo uma mão e essa mão arrancava. Essa mão era uma mão transparente, ela arrancava esses fios de dentro da sua barriga. Da minha barriga, ela falando, né? A minha barriga. E ela arrancava, e quando arrancava, a minha barriga ficava novinha. E a hora que você falou só isso e amém, e deixou eu. E eu falei assim, que coisa sem graça. Nada a ver. Será que é profeta mesmo? Porque, poxa vida, o que tem a ver fio? Eu nem trabalho com energia elétrica. Nossa, mas fio dentro da minha barriga, nada a ver. O que tem dentro da minha barriga é estômago, né? É órgãos. Pois bem, depois de 6 meses, começou a dar choque na barriga dela. Ela teve a sensação que como se tivessem muitas contrações na barriga dela. E aquilo lá dava como se fosse alguns choques e fisgadas. E essas fisgadas que davam eram quase insuportáveis de dor para ela. E ela lembrou daquilo que eu tinha falado para ela. E ela foi para o hospital. Quando chegou lá, ela estava com o começo de um câncer no estômago. E aí ela foi levada para o Unicamp e tudo tal. E quando chegou no Unicamp, os médicos não sabiam direito como operar aquilo dali. Ela falou que precisava de especialistas para operar aquele tipo de sintoma que ela estava tendo e tal. Só que, moral da história, um médico francês veio para o Brasil. E esse médico francês, ele estava dando palestra em todas as faculdades e alguns hospitais únicos aqui do Brasil. E esse médico falou, eu não vou operar ninguém, não vou abrir ninguém, não vou abrir cadáver, não vou explicar nada, eu só vou dar a palestra e vou embora. Dou uma palestra em outro lugar, vou embora, dou outra palestra em outro lugar. E ele estava exatamente naquele dia, nesse hospital. E aí alguém foi e falou para ele, falou, é que tem... Ele estava dando a palestra daquele caso específico. E o cara levantou a mão e falou, inclusive tem uma pessoa aqui que está com esse caso. Ele disse, então, mudei de ideia. Coloca ela na mesa de cirurgia, eu vou levar todos os médicos comigo que estão aprendendo e eu vou operar ela para vocês aprenderem. E ele foi a mão de Deus. E operou ela e tirou aquela enfermidade dela. E a cirurgia foi tão boa e tão excelente, porque ele é um dos melhores do mundo, que não voltou mais os sintomas dela. E aí ela estava falando que só poderia ser Deus para fazer aquilo lá acontecer. Então a palavra profética, pastor, ela às vezes no começo que a palavra é liberada, ela vai falar às vezes de coisas que vão acontecer ainda lá na frente. Então quero pegar esse ponto, porque quando surgiu a primeira, como foi a primeira profecia, a primeira visão, a primeira revelação, porque eu acho que a primeira às vezes até a pessoa se assusta, porque hoje você sim. já deve ter profetizado aí para milhares de pessoas, Sim, já está sim. acostumado. Mas quando surgiu isso, a primeira vez fluir isso, como foi isso aí? Você sentiu medo, Pastor, sentiu alegria? foi muito intenso, porque eu tenho, para quem não sabe, eu tenho o dom de visão. Você recebe visões. Sim, eu tenho o dom de visão aberta. Então, por exemplo, eu enxergo muitas vezes o reino espiritual. Em várias ocasiões aconteceu isso comigo. E a primeira vez que aconteceu isso comigo foi assim, eu fiz 1 ano de jejum. E eu fiz 1 ano de propósito de subir num monte todos os dias e todas as noites do ano. Sem falhar nenhuma noite. E tinha noite que doía em mim, porque às vezes os jovens iam para lanchonete e eu tinha que subir para o monte.
Os jovens iam para assistir algum jogo, para fazer alguma coisa na casa de alguém, e eu tinha que ir para o monte. Eu tirava 2 horas de oração, não era mínimo que isso. Todos os dias, todas as noites. E eu tinha eu tenho ainda, né? Eu tenho um primo que andava comigo. E esse primo também, ele gosta da presença, ele gosta de andar com Deus e tudo. E eu fiquei, só que ele não estava nesse propósito comigo do monte, nada. E eu falei para ele, ó, Deus vai liberar alguma coisa depois desse ano, eu tô sentindo. E tal, e tal, tal. E passou um ano daquela intensificação que eu fiz, jejum, subindo no monte. A hora que eu cheguei no primeiro dia na igreja, falei, vai ser hoje, vai ser hoje. E aí aconteceu nada. Aí passou mais uma semana, nada. 2 semanas, nada. Eu falei, mas Deus, eu entreguei o jejum, fiquei em jejum, consagração. E eu lembro que passou mais ou menos um mês daquele jejum que eu tinha feito, nós fomos num culto, numa quinta-feira. Esse culto era um culto profético, assim, cheio da presença de Deus. E aí, quando vê, do nada, o Espírito Santo desceu sobre o meu primo. Nossa, Deus, aí começou a falar. E eu queria orar em línguas, eu não orava em línguas. Nessa época, se subir do monte, não orava? Não, nem orava em línguas. Eu não era nem batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Mas estava buscando isso. Estava buscando. Estava buscando também. Era uma das coisas que eu queria também. Que eu almejava também. E, na verdade, quando eu buscava isso, eu queria ter uma experiência com Deus, mas não sei se você vai... Não era a experiência de eu ser arrebatado, eu nem sabia que era isso muito. A experiência que eu queria ter com Deus era de tipo assim, Deus, eu senti Ele, eu queria só sentir Ele. Eu não sentia Jesus. Você não sentia nada? Não sentia nada. Não tinha nada. Então era até difícil, né? Jejuar, orar e Era sem sentir nada. muito mais difícil, muito mais difícil. Porque era exatamente por causa disso que eu estava jejuando. Porque eu chegava na igreja, às vezes eu chorava ali com a música, né? Aquele negócio normal, né? Nossa, né? Quando a gente vai para a igreja e tal. Mas eu queria ter algo a mais. Eu queria sentir Ele, eu queria, sei lá, poder ouvir a voz dele, sei lá, alguma coisa assim. Porque as pessoas falavam, eu ouvi a voz de Jesus. As pessoas falavam, nossa, eu orei em línguas. E eu falava, mas eu quero, mas como é que faz? E ninguém dava uma chave, ninguém trazia nada. E eu falava, eu quero. E aí, naquele culto, nossa, mas eu chorei tanto, mas chorei, acho que era de raiva. Tô falando sério. Porque seu primo recebeu, você Meu primo não fazia jejum, não subia no monte. E o rapaz recebeu, mas ele recebeu tanto que eu fiquei com inveja dele na época. Ele caiu no chão, começou a rolar, o Espírito Santo pegando ele ali. E eu falei, meu Deus, mas e eu, pai? Eu quero, já faz, sei lá, 4 anos que eu tô na sua presença e nada. E eu fiquei chateado, assim, sabe? Falei, será que é alguma coisa em mim? Será que é eu que não sou escolhido? Ou será que Deus é assim mesmo? Não se manifesta desse jeito? Ou será que um dia eu vou experimentar isso e tal? E depois disso aí, pastor, passou mais ou menos mais uns 6 meses. Ó, pra você ver como é que é o trabalhar de Deus. E aí tava um dia chuvoso, por isso que eu falo para as pessoas que Deus ele faz nos dias que a gente mal espera. A gente chegou na igreja, tinha poucas pessoas na igreja, era um culto ainda de quinta-feira, na qual ninguém estava indo porque estava chovendo. Poucas pessoas naquele culto. E eu me lembro que eu dobrei meu joelho, fechei os meus olhos e comecei a orar. E aí, quando veio. Eu senti. A primeira impressão que eu tive foi que alguém se aproximou. E eu sabia que não era algo material, era imaterial. Que não era algo físico, mas era algo extremamente espiritual. E quando eu comecei a orar, eu vi. Aí eu senti, aí perdi o sentido. Aí eu tava assim, eu tava de joelho, mas eu ainda tava com a cabeça um pouco levantada. Quando essa unção veio sobre mim, ela me jogou no chão mesmo, literalmente. Eu bati a testa no chão até. Me jogou no chão. E quando jogou no chão, eu vi, eu falo isso para todo mundo, como se fosse um anjo, não dava para ver o aspecto, mas dava para ver o reflexo, a silhueta me puxando para cima. E eu vi o meu corpo lá embaixo, saindo da igreja, puxando o teto, subindo,
como se fosse uma imagem de drone, sabe? Naquela época não existia nem drone ainda. Direito. Se existia, não lembro. Foi subindo, subindo. E eu fui saindo das atmosferas. Eu passei pelas nuvens. Eu passei pela estratosfera. Fui sendo levado. Quando ele chegou numa visibilidade ao qual eu já estava vendo um pouco das cidades, porque daí eu já subi muito mais. Eu dava para me ver assim, uma visão privilegiada das luzes do mundo. Aquilo lá deu um puxão muito rápido. Eu vi as estrelas passando por mim assim, ó. Eu lembro dessa visão até hoje. E ele me levou num portal, sempre na frente do portal. Eu sempre falo isso para as pessoas, que Deus ele tem segredos em portais. Ele me levou na frente desse portão, e na frente desse portão estava escrito alguma coisa assim que eu não entendi, porque era algo... Eu falo para as pessoas falam, mas parece com letra hebraica? Parece, mas não era hebraico, porque eu conheço um pouco de hebraico também. Mas não era hebraico, era outra coisa, era uma língua, era um código, alguma coisa, um acesso, uma senha, não sei. E ele disse: trouxe você aqui para você ver essa porta, mas você ainda não pode entrar nela. Vamos descer de novo. E aí, da mesma forma que ele levou nessa porta, ele desceu. Desceu muito rápido, muito rápido. E eu vi eu voltando para o meu corpo. Quando eu voltei para o meu corpo, eu tenho gravado isso aí. As pessoas gravaram esse dia. Porque eu fiquei aproximadamente de 8 a 10 minutos sem respirar. Ninguém consegue ficar. Perdi isso. As pessoas começaram a chamar o... Pensou que você tinha morrido. Porque naquela época não tinha resgate. Você chamava a ambulância ou levava a pessoa para o hospital. E aí as pessoas, uma pessoa falando, põe ele dentro do carro, outra pessoa falando, deixa ele aí, não mexe, porque se não sabe o que aconteceu, vai que você mexe nele. E aí, graças a Deus que as pessoas não me levaram para o hospital. E eu voltei à vida de novo. E quando eu voltei, quando eu abri os meus olhos, eu estava vendo o reino espiritual. Deus abriu minha visão. Assim como eu vejo você, eu estava enxergando o reino espiritual. Aí, a partir dali, você começou a ter visões abertas. A partir dali, eu comecei a ter as visões, as experiências de visão aberta. Inclusive, tinha, nesse dia, eu vi muitas águas. Eu vi águas. Eu vi os movimentos de anjos, assim, aqueles reflexos muito rápidos, parecendo fagulhas de fogo, assim, sabe? Eu via as pessoas com vestes brancas, outras com vestes rasgadas, outras com vestes cheias de sangue, outras com vestes ilícitas. Então, nesse portal você voltou outra vez? Voltei outra vez, mas esse portal foi outra experiência, já é outra... Mas não entrou? Não entrei também. Não entrei porque são... às vezes Deus mostra alguns lugares para nós, para Ele nos trazer informações. Entendeu? Experiências para você, porque existem pessoas que só são acessadas. Por exemplo, tem pessoas que estão assistindo aqui essa live que só são acessadas por testemunhos vivos, experiências de pessoas que se alinham com as experiências delas. Porque às vezes elas acham que são coisas da cabeça dela. Nossa, eu tive um sonho que eu estava na porta do céu e um anjo dizia para mim, você não vai entrar. Mas por que um anjo me levou lá? Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido dele me revelar os portais de alguma coisa? Às vezes são alinhamentos secretos de Deus para fazer... São códigos espirituais. Deus trabalha com a codificação. Será que também Deus está falando, você ainda vai entrar aqui, mas não está preparado? Exato, também. Eu também pode estar dizendo para você, eu estou te mostrando aonde sua mãe está. Eu parei para pensar nisso, entendeu? Então, por que Deus me levou nesse portão e me desceu? Qual o sentido disso? Depois eu fui até orar e Deus me falava isso. Era a resposta que eu tinha. Por que aconteceu? Porque as pessoas podem dizer, mas não pode... Deus já não podia ter falado para você assim, você já recebeu
tá aí recebendo aí, recebe a visão, recebe o profético aí na sua vida. Não, Deus me levou numa dimensão, mostrando os portais ali, os portões, para dizendo para você, tá vendo? Isso aqui que eu estou mostrando é onde a sua mãe se reside hoje, onde ela está hoje. É claro que vai ter pessoa que fala assim, mas você não pode ter certeza, né? Mas a relevância profética, ela traz muita certeza no nosso coração. E a gente andar com o Espírito Santo é muito gostoso porque ele traz muitas confirmações proféticas nesse tempo para dentro de nós. Então, pastor, são coisas que Deus vai fazendo e vai automaticamente alinhando nesse padrão de tempo. Então, a primeira experiência minha foi essa. Foi uma experiência muito forte. Muito forte. Eu fui completamente jogado dentro do espiritual. E aqui vai uma chave. Tudo que você faz diante de Deus funciona como uma semente diante de Deus.